Como dimensionar pisos em fibra? Olá, Daniel Arruda aqui e hoje nós vamos ver como calcular pisos utilizando fibras sintéticas, como fibra de polipropileno. As fibras estão ganhando mercado a cada dia. Já existem há muito tempo, mas não existe uma forma de calcular aqui no Brasil, não existe nenhuma normativa que te permita ou te oriente como calcular e como fazê-lo com segurança. Somente existem normas europeias e está na hora disso mudar. E é por isso que eu fiz um apanhado dessas normas europeias e condensei tudo isso nesse vídeo que você está vendo aqui hoje. Hoje nós vamos aprender como determinar qual a dosagem das fibras e quais os parâmetros que nós devemos considerar, né? Quais são os critérios de projeto. Além disso, junto com esse vídeo, tem uma planilha automática que faz todos os cálculos para a gente ganhar tempo. Afinal de contas, é preciso ter praticidade e essa é uma marca aqui do canal. Ter praticidade e trazer sempre conteúdo original. Aliás, é um vídeo que eu estou ansioso para divulgar ele já há muito tempo, porque pisos em fibras é um conteúdo muito interessante e que eu tive que buscar fora. E nesse processo de busca eu aprendi muita coisa interessante. Aliás, material externo existe aos montes e são muito práticos, são muito fáceis de compreender, são muito tranquilos e trazem aí equações que são maravilhosas. Inclusive são baseadas nas teorias do Meyerhoff e do Lossberg e a gente já viu aqui no canal algumas dessas teorias e algumas dessas equações. Para a gente fazer, a gente vai pegar um exemplo. Eu vou utilizar aqui um projeto que eu dimensionei eu vou utilizar aqui um piso que eu dimensionei para o Jair, lá de Camaçaraí, na Bahia. Eu dimensionei esse piso no modelo tradicional com armadura, com telas. E aqui hoje eu vou fazer esse piso com fibras para a gente ver como que seria a saída, né? Como que seria esse piso utilizando fibras. Para dimensionar um piso, seja ele em concreto armado no modelo tradicional ou para dimensionar ele em fibras, é preciso ter ciência de 3 pilares fundamentais. Aliás, quando a gente sai da faculdade, né, as faculdades não dão atenção à concretagem ou ao dimensionamento de pisos. Pelo menos na que eu fiz, esse tema passou longe das portas da faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu ingressei numa empresa especializada em piso e, curiosamente, a equipe que está habilitada hoje para execução de pisos não tem o conhecimento teórico sobre pisos. Então, quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha feito a compactação do solo, fizeram uma compactação rápida e nós demos atenção ao que normalmente nós fazemos, né, quando nós estamos no estágio, ou então o que nós somos orientados para fazer no caso de lajes, né? A gente olhou os níveis, olhou a armadura e fizemos a concretagem. Após poucos meses a gente teve aí alguns problemas com trincas no piso, porque pisos e lajes são estruturas completamente diferentes e, consequentemente, exigem cuidados completamente diferentes. Aqui hoje eu vou falar de algum deles para não estender demais esse vídeo e a gente vai ver quais são cruciais para a gente não cometer esse tipo de erro que pode acontecer com qualquer um e a gente vai, logicamente, evitar aqui aprender, se tornar profissionais melhores e levantar a régua dos engenheiros. A primeira coisa que você precisa saber sobre o piso são esses 3 pilares. O primeiro deles são os materiais. E no nosso caso desse vídeo aqui, é o concreto e a fibra de polipropileno. O segundo pilar são quais os esforços vão estar atuando sobre esse piso. Nós temos cargas móveis, temos cargas estáticas, como prateleiras que a gente vê aí em supermercados. A gente tem paredes, pode ser que construa escritórios, por exemplo, sobre o nosso piso. E além de cargas pontuais e equipamentos que são cargas distribuídas. Conhecendo os materiais, conhecendo os esforços, falta o terceiro e último pilar a se conhecer, que é o nosso solo. Sobre qual solo nós estamos trabalhando, qual solo e quais cuidados eu tenho que ter com ele. A maioria dos erros que acontecem em um projeto de dimensionamento de piso está lá no solo. Então nós vamos ver aqui hoje como que a gente determina os parâmetros do nosso projeto e como que a gente vai ler os nossos resultados, seja do laudo de sondagem, seja de
um teste de CBR que a gente vai pedir aí no nosso projeto. Para começar, a gente vai dar uma olhada nesse material que está aparecendo aí no vídeo para você. Esse aí é um Word que vai ficar disponível aí para quem deixar o e-mail aqui nos comentários. Ele traz resumidamente toda a teoria que a gente vai utilizar hoje. Esse material é baseado nas normas europeias, principalmente na TR-34, que ela determina todos os parâmetros para dimensionamento de pisos em concreto, de qualquer tipo de piso. Se você conhecer a TR-34, se você tiver esse conhecimento, você será capaz de dimensionar pisos sem armadura e sem fibra que não vão trincar, como eu já mostrei aqui no vídeo, em alguns vídeos aqui do canal. Eu vou deixar aqui no card para você acessar e ver. Eu fiz um piso sem armadura, mas como eu fiz com conhecimento, esse piso não trincou. O primeiro piso que eu fiz foi feito com armadura e teve trincas. Ou seja, esse é o peso do conhecimento, da teoria e os benefícios que ela podem trazer, além da economia e dos desgastes que a gente tem com o cliente final. Mas sem delongas, vamos dar uma olhada no material. Aqui tem uma apresentação rápida, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre as macrofibras, o que elas são, para a gente ter aí uma ideia do que é as macrofibras. Elas parecem algumas linhas, né? Aquelas linhas de saco de linhagem. E aqui eu tenho um gráfico que é muito significativo sobre a influência dessas macrofibras no concreto. O concreto trabalha muito bem a compressão, né? Se você tiver um concreto aí com resistência de 30 MPa, esse concreto resiste a uma carga de compressão de 300 kg por centímetro quadrado. É uma carga absurda, principalmente na nossa escala humana. Porém, concreto para resistência à tração ele não é tão bom. Ele resiste aí, um concreto de 30 MPa resiste em média à tração aí 3 MPa. Para nossa escala humana significaria aí 30 kg por centímetro quadrado, é muita coisa ainda, mas para uma indústria, para um comércio, isso são valores baixos, né? São insignificantes. Quando eu tenho um concreto simples, sem adição de macrofibras, a gente tem essa primeira curva, né? A partir do momento que eu vou carregar esse piso, que eu tenho uma carga de estresse aqui em inglês, a gente vai ter a ruptura do nosso concreto, né? Tem a fissuração, ela acontece muito rapidamente e o concreto vai trincar muito rapidamente. Se eu utilizar uma pequena quantidade de fibras, macrofibras, a gente vai ter essa segunda linha tracejada aqui, ó. Eu vou ter o rompimento muito depois, ele vai resistir mais tempo e vai ter algumas fissuras pequenas e depois eu tenho as trincas e a fissuração, né, completa do nosso piso. E se eu utilizar uma dosagem maior de macrofibras, eu tenho obviamente uma resistência maior, né? O nosso piso ele vai resistir por mais tempo, vai aparecer algumas fissuras aqui no nosso concreto, mas ele vai resistir uma carga maior. Então aqui as principais fibras do mercado hoje, polipropileno e aço. Além de todas essas vantagens, né, dela resistir mais, né, dela agregar resistência ao concreto, ela tem uma resistência muito comercial. A fibra ela tem um preço muito mais baixo. E se a gente considerar que estamos no Brasil, numa época aí de inflação exacerbada e que o aço toda semana tem reajuste, ela se torna o último biscoito do pacote. Se dimensionar em pisos, você tem uma economia extraordinária. E eu acho que essa é e deve ser uma das missões de todo engenheiro calculista, procurar alternativas seguras e que sejam mais econômicas, né? Não adianta a gente subir todos os coeficientes, utilizar os materiais que nós sempre utilizamos. O mundo está em constante mudanças e as fibras é uma delas. Nós teremos aí outros materiais chegando e é o momento de nós abraçarmos essas novas tecnologias. Tem as fibras de polipropileno, nós vamos ver aqui hoje, tem fibras de aço. A normativa, como eu já disse, é TR-34 e o dimensionamento, ele é todo baseado nesse gráfico. A gente dimensiona uma placa de fibra de polipropileno da mesma maneira que a gente dimensiona um concreto sem armadura nenhuma. E a gente vai utilizar esse gráfico para ver a propagação de fissuras sobre o nosso piso. Esse gráfico ele funciona da seguinte maneira. Eu vou aplicar um carregamento no nosso piso
e vou observar como que vai acontecer as fissuras. Nós vamos adicionando cargas a esse piso nosso. E vai chegar o momento que eu vou ter uma fissuração nesse piso. Quando essa fissuração atingir a medida de 0,5 milímetro, eu vou marcar o que a gente chama de CMOD 1. E aí eu vou continuar aumentando o carregamento sobre esse piso. Chegou em 1,5, eu faço uma nova marcação no gráfico. E assim sucessivamente até chegar em 3,5 milímetros. E aí eu vou pegar esses dois valores. Tanto o valor de 1,5 quanto o valor de 3,5 de fissura. A fissuração do nosso piso em concreto. Esses dois valores eles vão fornecer para nós o que nós chamamos de tensão axial direta. E a partir dessa tensão, a gente vai determinar os momentos positivos que o nosso piso resiste. Então, eu tenho aqui um momento positivo somado com a resistência que a fibra vai trazer para o nosso concreto. Eu vou calcular também o momento negativo que essa placa de concreto tem e vou somar esses dois momentos. Somou esses dois momentos, nós saberemos aí qual que é a resistência, né? Qual o momento que nosso piso deve resistir. O segundo pilar, como eu já disse, são os esforços solicitantes. Nós temos os principais esforços, como já foram dito, o mais conhecido está aí a nossa empilhadeira. E o terceiro e último critério é a nossa subbase, é o valor da fundação que vai ser do nosso piso. No Brasil a gente utiliza muito aquela bica corrida. Qual que é o grande problema da bica corrida? Ela é muito difundida, né? Ela tem sua praticidade, é fácil de encontrar, é fácil de fazer, mas o pessoal não dá a devida atenção que ela merece. Existem subbases melhores e que são mais fáceis de fazer e de se conseguir. Nós vamos analisar aqui primeiro uma subbase em bica corrida rapidamente. Como esse não é o objetivo do vídeo, o objetivo é fazer na prática o dimensionamento de um piso com fibra. A gente vai dar aí só uma lasqueta introdutória do que são as subbases e como utilizar elas. A forma mais fácil de conseguir determinar qual é a resistência, né, quanto que suporta a nossa subbase, é feita a partir desse gráfico. Quando eu tenho um solo que tem uma resistência considerável, né, tem um SPT muito bom, eu posso estabelecer no nosso projeto que eu quero um CBR, por exemplo, de 8%. Eu poderia estabelecer no projeto qualquer CBR que eu quisesse, assim como eu determino a resistência do concreto. Eu quero 8%, pronto. O que não podemos fazer é ter um solo com a resistência muito baixa e determinar um CBR muito alto, porque quando os carregamentos acontecerem, aquela camada que nós fizemos o tratamento, né, que nós compactamos, ela vai resistir bem, mas as camadas inferiores não. Então o problema vai acontecer da mesma maneira. Mais para frente aqui também no vídeo a gente vai mostrar como tratar pisos com solos que são ruins, né, que tem baixa resistência. Então, considerando aí, né, para facilitar a nossa vida, um solo que seja razoavelmente bom, não é muito bom, mas é razoável. Então, CBR 8%. Estabeleci lá no projeto, eu quero um CBR de 8%. A gente pode colocar lá também uma nota, né, que nós queremos um Proctor normal aí de 96%, com umidade ótima de mais ou menos 2%, que algumas empresas têm o hábito aí de trabalhar com Proctor. Então, a gente está falando a língua deles, né? E se a gente falar a língua do cliente, fica mais fácil da gente ter um piso bem executado. Quem vai trabalhar lá na obra, né, a maneira mais fácil de fazer isso aí é molhar o piso, compactar e fazer o teste, né? Quem vai executar, né, os construtores que estiverem vendo, os arquitetos e engenheiros em geral, fica aí a dica, né? Obra em piso, cliente é igual mulher. Se você fizer direitinho, ele volta. Então, seguindo em frente, eu tenho um CBR de 8% estabelecido no nosso projeto. Se o pessoal executar, certamente nós vamos ter aqui um K de 50. Esse K, não falei dele até agora, mas ele é o item mais importante do nosso projeto de piso. Por quê? Ele que determina qual o carregamento que esse piso suporta. Se eu tiver um K muito baixo, eu vou ter que ter uma placa de concreto muito grande. E é mais barato a gente trabalhar com terra do que a gente trabalhar com concreto. Então, estabeleci 8% de CBR.
tem um K de 50 megapascal por metro, a gente já pode seguir em frente com o nosso dimensionamento. E agora, para tornar a coisa mais interessante, eu vou pegar aqui um exemplo de um piso. Esse é um piso feito por Jair lá em Camaçaraí. Ele foi feito com armadura, eu tenho aqui os detalhes das armaduras, né, os espaçadores, aqui as nossas juntas de dilatação. E olha só que interessante, nessa busca minha por normas europeias, por todo o conhecimento, final paper que eles chamam lá, né, TCCs, eu descobri uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de fazer 3 tipos de juntas de dilatação. A junta cerrada, a junta de encontro e a junta de construção. Lá para fora existem 7 tipos de junta. E aqui no Brasil, na prática, lá no campo de batalha, né, na obra, a gente costuma fazer um 4º tipo de junta que não é indicado nos nossos manuais, mas que existe lá fora. Ou seja, o nosso pessoal da obra está fazendo uma junta que é perfeitamente executável, que é perfeitamente normatizada. E aqui nesse projeto nós determinamos aí juntas de dilatação com 4 metros e 5,50. O indicado para qualquer tipo de piso é que você tenha juntas de dilatação pelo menos a cada 6 metros, né, quadrados aí de 6 por 6. Vai depender aí do que o seu layout permite. Quando você passar de 6 por 6, você obrigatoriamente terá que ter mais armação, ou no nosso caso aqui vai ter que ter uma dosagem de fibras maior para combater os efeitos da retração e da dilatação térmica. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Inclusive eu vou fazer na próxima quarta-feira às 18 horas, eu vou trazer aqui um vídeo completo sobre juntas de dilatação, tudo sobre juntas, todos os tipos, onde colocar e como fazer. Bom, então tá aqui o nosso piso, placas de 4 por 5, e eu vou pegar aqui também as nossas entradas de projeto. Eles querem empilhadeiras com o eixo mais carregado aqui, ó, de 10 toneladas. Nesse caso aqui do Jair, a gente não sabia o que exatamente seria feito, né, nesse galpão. Constrói o galpão, depois aluga. Então a gente, por segurança, adota aí uma empilhadeira de 10 toneladas, que é um carregamento consideravelmente alto. A gente também considerou uma carga de distribuição, aí, uns equipamentos com 5 toneladas por metro quadrado, né, 5.000 quilos. E para esse exemplo aqui nós vamos fazer mais 2 considerações importantes. Nós vamos considerar que nós vamos construir um escritório lá, né, nós vamos ver se o piso vai resistir às paredes. E nós vamos considerar também que nós vamos ter, além disso, prateleiras com cargas de, vou considerar aqui, eu vou considerar até mais que a carga distribuída, eu vou considerar aí prateleiras de 8.000 toneladas por metro quadrado para a gente ver o que vai acontecer com o nosso piso. Então tá aqui as nossas cargas, né, os nossos esforços. Nós temos o primeiro pilar, agora basta a gente determinar o segundo pilar, que são os nossos materiais. Eu vou voltar aqui para o Excel e nós vamos fazer agora nossas entradas de dados na nossa planilha de cálculo automatizado. No material que vai junto com a planilha tem toda a teoria, toda a maneira de encontrar todos os resultados que nós estamos trabalhando aqui hoje. Aqui eu tenho o concreto, a espessura do concreto, a resistência dele, e aqui ao lado nós temos as características da nossa fibra. Eu tenho uma dosagem aqui 3 kg por metro cúbico, uma dosagem muito baixa, um índice de fibra por metro cúbico muito baixo. Eu vou deixar desse jeito. Aqui eu tenho uma espessura de concreto de 14 centímetros, a gente pode utilizar várias espessuras. Nesse caso aqui a planilha vai até 28 centímetros. E eu vou deixar também concreto 30 MPa, é muito utilizado. E a planilha aqui eu já estou com as dimensões da nossa placa lá de 4 metros por 5,50. Já estão inseridos aqui na planilha. E eu vou deixar assim mesmo, eu vou fazer agora os nossos carregamentos, que são o nosso segundo pilar. E eu vou começar aqui com a nossa carga distribuída. Lá nós consideramos uma carga de 5 toneladas por metro quadrado. E eu vou considerar aqui também uma carga de montante de 6,4 toneladas por metro quadrado de carga de montante. E aqui a gente já tem alguns parâmetros, né, alguns resultados dos nossos esforços. O primeiro deles, que aqui a gente já visualiza
quais são os esforços causados pelas nossas cargas distribuídas. Todos eles são baseados na teoria do Meyerhoff, que são equações muito simples até de se utilizar. E aqui a gente percebe que eu tenho a carga resistente do nosso piso. Ela depende da altura da nossa placa, né? Quanto mais carga o nosso piso for receber, maior deve ser a altura do nosso piso. E nós temos aqui também o K. Qual que é o K da nossa fundação? Ou seja, se eu não fizer a compactação, se eu não estabelecer corretamente qual que é o K que eu quero para o nosso piso, eu vou ter problemas, lógico, de trincas. E aqui também eu tenho a tração do nosso concreto. Aqui eu tenho o momento positivo do nosso concreto, que vai auxiliar na resistência da nossa placa do piso. Para cargas de montante, o nosso piso resiste 7 toneladas. Para carga distribuída, ele resiste a 6,6 toneladas, ou seja, nesse caso aqui, a nossa carga de montante é o mais criterioso, porque eu tenho 6 toneladas para carga de montante. E eu resisto a 7 toneladas, ok, muito tranquilo. E um fato curioso, aí falando sobre as teorias, né, é que existe uma coisa que nós chamamos de corredor crítico dentro da teoria de carga distribuída. No nosso caso aqui, deu um corredor crítico de 1,76 metros. O que significa isso? Se eu tiver uma prateleira a 1,76 metros de outra prateleira, eu vou ter um momento máximo de 11,93. O nosso concreto vai ter que resistir a isso ou mais para não ter a fissuração, não ter trincas. Mas, se eu tiver distâncias menores nesse corredor crítico, esse momento ele se torna menor. Se eu tiver distâncias maiores que isso, esses valores também se tornam menores. Por isso o nome corredor crítico, ele estabelece qual que é o maior momento que vai atuar no nosso piso devido às cargas de montante. Aqui embaixo, se você descer a planilha, você vai ver que eu tenho as verificações para a punção da nossa placa de concreto. Essa verificação é feita pelo seguinte: eu vou estabelecer aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho aí uma sapata da nossa prateleira de 12 centímetros e cada prateleira, cada metro quadrado, eu tenho 4 pés, né, da nossa prateleira. Aqui eu verifico a punção para a nossa prateleira. Existem diversas situações de projeto. Eu posso ter a prateleira que está com o pezinho bem no meio da nossa placa. Eu posso ter a prateleira que tenha o pé bem no canto ou o pé bem na borda ali da nossa placa de concreto. O pior caso acontece quando o pezinho da nossa prateleira está bem no cantinho da nossa placa, né, no encontro de duas faces da nossa placa de concreto. Aqui eu tenho a cortante, a punção resistente do canto, né, ela é 40. Se for na borda, resiste 72 kg. Se for no meio da nossa placa, ela já resiste 129. Ou seja, sempre, em todos os casos, o critério maior do nosso piso em concreto é sempre as bordas e cantos do nosso piso. Vamos passar agora para a nossa carga linear, né? Vamos colocar um escritório no nosso piso e ver se suporta. Para o nosso escritório aqui, eu vou considerar aí que eu tenho uma parede de 3,2 metros de altura com 19 centímetros de espessura e eu vou colocar 14 kN, que é o peso específico do bloco em concreto, né? O que recomenda a nossa NBR 6120. Se a gente tivesse lajes ou uma cobertura, a gente poderia acrescentar, por exemplo, aí uma cobertura metálica, né? Via de regra aí é 300 kg por metro. Eu vou colocar aqui mais 3 kN, só a título de exemplo. Eu tenho uma carga de 11 kN por metro, ou seja, dá 1 tonelada mais ou menos por metro. E aqui eu tenho quanto que resiste ao nosso piso. Se for no meio da placa, 49. Se for nas bordas da placa, ele resiste 37 kN, ou seja, novamente as bordas, né, é e sempre será o fator criterioso do nosso projeto. Numa situação dessa, com um escritório com 3,20 de altura, com forro, eu tenho 1 tonelada e eu resisto a 3 toneladas, ou seja, dificilmente esse piso vai sofrer qualquer rompimento por cargas com uma estrutura de 3 metros de altura, um escritório.
dificilmente você vai ter problemas quando você coloca simplesmente uma parede num piso de concreto. Mas lógico, né, se a gente tiver uma parede aí muito alta, né, 7 metros, 10 metros, aí pode ser criterioso. Cargas móveis são as cargas principais de um piso industrial, até porque são cargas dinâmicas, né, os fatores de majoração das cargas dinâmicas são sempre maiores. É importante a gente saber aqui qual que é a carga no eixo mais carregado. No nosso projeto aí, como a gente viu, é 10 toneladas. Pressão de enchimento, eu vou colocar aqui 1,75. 1,75 são aqueles pneus sólidos da empilhadeira, né? Caso eu tenha empilhadeiras com pneus pneumáticos, né, como se fosse um pneu de carro, né, falando aí o português mais comum, essa pressão é menor e eu tenho momentos menores para o nosso piso. Entre eixos aqui eu vou considerar uma empilhadeira de 1,5 metros, existem empilhadeiras de todos os tamanhos, somente a título de exemplo eu vou montar 1,5, vou colocar aqui rodas de 0,34 metros, comprimento dela. Vou manter aqui com eixos simples, que são as mais comuns também, a gente não sabe o que vai ser lá. Poderia ser uma empilhadeira com eixo com roda dupla, né, rodagem dupla. Também reduz substancialmente o nosso esforço sobre o piso. E aqui eu tenho os momentos, né, novidade, os momentos na borda, né, são maiores que os movimentos internos do nosso piso. Detalhe importante, na borda aqui eu já tenho um aviso que o piso ele é insuficiente à nossa carga móvel, ou seja, nós vamos ter que mudar a nossa resistência do concreto, ou a altura da placa, ou ainda a dosagem de fibra que nós estamos utilizando na nossa placa de concreto. Eu acho até que eu já vou fazer isso agora, né? Já vou voltar lá no nosso piso. Eu vou adotar aqui uma dosagem de 4, não foi suficiente, vou passar para 6 quilos por metro cúbico ainda não foi suficiente, eu poderia passar para 8, mas eu acho que é melhor a gente trabalhar um pouquinho aqui na espessura. Chegamos aí, suficiente. Bom, ainda nós não terminamos, porque falta mais algumas coisinhas bem rápidas para a gente verificar sobre esse piso. Se eu tivesse cargas pontuais, eu faria a adição aqui, né? Basta saber qual que é a largura do apoio para a gente fazer as verificações. Quando eu tenho cargas pontuais, a gente consegue saber qual que é a deflexão, né? Quanto que o nosso piso vai empenar devido a essas cargas, né? Qual que vai ser a flecha no nosso piso. Interno eu tenho 0,13 metros, por default a planilha considera uma carga aí de 1.000 quilos. E para 1.000 quilos eu tenho 0,14 milímetros nas bordas, né? Também é uma deflexão muito baixinha, né? Além disso, a planilha também vai trazer para vocês aqui qual que é o diâmetro das nossas barras de transferência que a gente vai utilizar nas juntas, né? Aonde você colocar as juntas, quais são as barras que você tem que utilizar e qual que é a resistência que em cada barra vai ser necessário. Curiosamente, né? Olha só, essa tabela aqui ela é baseada numa tabela da Portland Cement Association, e ela traz o que a Portland recomenda para diâmetro de barras para pisos. Se eu tiver um piso com espessura 12 centímetros, o indicado são barras de 16 milímetros com 30 centímetros somente. Ou seja, né, o usual aqui no nosso país é utilizar sempre barras de 20 com comprimento 50. Se você tiver pisos com espessuras menores, você pode utilizar barras menores. Somente a partir de 18 centímetros que você vai precisar utilizar uma barra de 20 milímetros com 40 centímetros, menor ainda do que o que é usual. Quem já comprou barras de transferência sabe o preço que está a barra hoje. Falta a gente verificar ainda o nosso solo, e para isso eu vou fazer rapidamente aqui, eu vou pegar um relatório de sondagem. Bom, eu tenho um SPT aqui, ó, considerável nas primeiras camadas. Já de cara eu tenho um SPT de 9, é um SPT muito bom. Se a gente quiser saber qual que é a resistência do nosso solo, né, qual que é a tensão admissível do nosso solo, basta a gente fazer aquela continha básica, né? Existem diversas contas, talvez a mais fácil delas é essa daqui, ó.
eu tenho um SPT lá de 9, né? Eu vou pegar 9 e elevar ele a meio. Quando eu elevo a meio, eu estou tirando a raiz dele. E vou subtrair 1 também. É uma formulazinha, raiz do SPT menos 1. Fiz a raiz, tirei 1, deu lá um SPT de 2. Ou seja, aliás, desculpa, deu lá uma resistência admissível de 2 kg por centímetro quadrado, né? É um solo que tem uma resistência muito boa. Eu posso considerar tranquilamente para a situação na qual eu tenho aí um SBR de 8 e eu vou ter um K aí de 50. Se a gente utilizar uma subbase tratada com cimento ou concreto rolado, a gente vai ter valores muito maiores. Mas eu não vou alongar muito nisso. Eu quero ver aqui uma outra situação, que é o que a gente faz quando a gente tem um solo com uma resistência muito baixa. Eu vou pegar, por exemplo, essa sondagem. Eu vou pegar uma sondagem aqui que tem um SPT muito baixinho. Ela tem um SPT mais ou menos nas primeiras camadas, mas aqui nas camadas intermediárias eu tenho um SPT muito baixo. Isso é ruim, porque quando as tensões superiores chegarem a essas camadas, a gente vai ter um recalque do piso. Isso é muito ruim pra gente. Nesse caso, o recomendado é a gente fazer um tratamento das camadas superiores, né? Remover 40 centímetros, fazer tratamento com solo cimento, pelo menos 4%. Se você quiser ver como tratar subbases com solo cimento, eu vou deixar aqui no card da descrição um vídeo explicando como que a gente faz isso. O que é indicado nesse caso é tratar o solo, fazer um tratamento de solo cimento. A gente vai aumentar a resistência das primeiras camadas para quando esse esforço chegar nas camadas inferiores, ele está com valor menor, né? As tensões vão se dissipando à medida que vão descendo sobre o perfil do nosso solo. Se você quiser ver como calcular, como fazer solo cimento, eu vou deixar no card aqui um vídeo que vai explicar exatamente como tem que ser feito, qual que é a proporção correta de se fazer solo cimento e os benefícios que a gente pode ter. Então nesse caso aqui, eu vou adotar aqui um K de 50 e eu tive aqui um piso com insuficiente a carga móvel. Eu vou ver se eu consigo, eu vou aumentar a dosagem. Aumentando a dosagem eu consigo resolver. Se eu posso fazer o oposto também, né? Eu tenho um K aqui de 50, tenho problema com carregamento a carga móvel, vou fazer o oposto. Eu vou, mesmo que eu tenha um solo razoável, eu vou fazer um tratamento com esse solo e vou chegar aí a 60 megapascal por metro, que é o valor que já estava, né? E a gente resolve o problema. Se você quiser adquirir essa planilha, eu vou deixar aqui no link da descrição para um link que vai te levar direto para a Hotmart com desconto. Se você adquirir por esse link, você tem desconto de 50%. Além disso, se você gostou desse conteúdo, por favor, clica no gostei e compartilhe esse vídeo para que ele chegue às mais pessoas. Como eu já disse, não existe no YouTube, no Brasil, normas que determinam como calcular pisos. Quando você compartilha esse vídeo, como você deixa o seu gostei, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E o YouTube vai indicar ele para outras pessoas que vão precisar, né? Como não tem, é importante que esse conteúdo chegue a outras pessoas para a gente difundir esse conhecimento. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê quarta-feira às 18 horas aqui no canal. Aquele abraço e até mais.